saudando também os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Hoje, às segundas-feiras, nós estudamos às 19h30 o Livro dos Médiuns, que estará a cargo da nossa irmã Aparecida Cruz, e durante os passos, nosso irmão Ricardo comentará o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao chegarmos à nossa casa, recebemos uma página que está assinada pelo Espírito Hermann e foi extraída do livro Foco de Luz, volume 1, da Psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, e intitulada Nós e a Casa Espírita. E assim nos fala ao coração o nosso querido irmão. Queridos irmãos, Jesus esteja presente em todos vocês nesta noite de paz, de estudo e de preces. Compreender que existe junto ao homem bênção pelo esforço feito e, se pudermos dizer, tristeza pela ausência ao serviço. Fazer entender que aos que sabem perseverar conseguirão paz de consciência, porque souberam vencer a si próprios. Despertar nas almas tíbias a força é preciso para saberem caminhar com firmeza. Libertar consciências de conceitos tais como: preciso sempre de paz e espírito junto a mim para seguir adiante, ou mostrando certas criaturas fraqueza de caráter, dizendo assim: bem que eu quis, mas não pude prosseguir porque me faltou apoio. Também este, um dos objetivos dos livros trazidos ao homem terreno. Na realidade, muitos de nós precisamos sentir solidão para prosseguir. Muitos precisarão sentir a pedrada para caminhar. Muitos precisarão ser testados na sua sinceridade para continuar no serviço. E muitos se afastarão em função mesmo da treva que envolve sempre o homem terreno. O médium de hoje está perfeitamente enquadrado no ensino de Jesus na parábola do semeador. Somos aquela figura da semente que cai no chão, ou se deixa ser destruída, ou ainda sem muita profundidade nos conceitos que traz dentro de si. Muitos médiuns do lado de cá, espíritas inúmeros, choram por terem perdido tempo, não o sabendo aproveitar corretamente. Hoje, quando o ensino dos espíritos se haja tão adentrado na terra dos homens, quando os espíritos se comunicam de maneira perfeita por muitos médiuns, de maneira imperfeita por outros tantos médiuns, mas sempre mostrando que existe alguma coisa do plano espiritual, e aquele que estiver disposto a analisar, tirará mesmo de uma mensagem errada, negativa, uma lição para si. Hoje, repetimos, quando as criaturas têm tantas possibilidades, é justo indagar, ou melhor, é justo que cada um indague de si próprio. Estarei ajudando em que a casa espírita? Estarei esperando o que da casa espírita? Como estou compreendendo a casa espírita? Como me comporto na casa espírita? Com que objetivo trabalho na casa espírita? E por que estou na casa espírita? As horas se sucedem, os dias correm, o homem aproveita ou não as lições da vida. Mas a verdade, da qual ninguém poderá fugir, todos um dia encararemos a própria consciência de um juiz severo que se chama nós mesmos. E junto a tudo e a este juiz, nós nos veremos, tais quais somos, com os erros, com as justiças que tivemos, com a compreensão, com paz. Iremos nos ver diante desse espelho amigo, mais severo, e ali nesses instantes teremos paz, quando dissermos assim: fiz tudo o que me era possível, com espírito de liberdade, sensibilidade, amor, ou nos auto-acusaremos, quando sentirmos que não soubemos vencer as dissensões, as rivalidades, as incompreensões, os desajustes, o mal, enfim. Compreendemos de uma vez definitivamente
que cada um de nós traz no seu coração mensagens boas, superiores, equilibradas, positivas, mas que precisam ser meditadas, seguidas, analisadas por nós mesmos. Assim, queridos companheiros, este contato dos últimos com a coletividade, antes da festa em que o homem classifica como o Natal de Jesus, meditemos e perguntemos: estamos com Jesus, com os homens? Com Jesus apesar dos homens? Com Jesus para servir aos homens? Ou ainda buscando a Jesus, corrigindo-nos, reaparando-nos, sustentando-nos nos bem, sendo fiéis com o mesmo Cristo? Ou se estamos na posição de apenas acompanhantes do Cristo, dizendo que estamos com a mensagem no coração, quando na realidade estamos com ela apenas na boca, porque se estivéssemos com ela no coração, certamente outra seria a nossa atitude. Meditemos e não esqueçamos, estamos diante de uma oportunidade superior a nós mesmos, oportunidade de luz, de trabalho, de entendimento. Estamos como? E fazendo o que desta oportunidade? Justo é meditarmos nisso. Deus, fiquem com todos. Herman, do livro Foco de Luz, volume 1, editora Celde, na psicografia de Altivo Panfiro. Agora, meus irmãos, depois dessa página bem reflexiva para todos nós, façamos então a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, em nome de Jesus, Senhor, que antes de tudo queremos te agradecer por mais esse dia de vida e por mais essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, que está nos dando um norte mais seguro, mais firme ante as tuas leis. Abençoa o nosso propósito, Senhor, de acertarmos cada vez mais, de estarmos junto ao Cristo e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos nesta reencarnação, a fim de que possamos dar passos mais firmes e seguros na tua direção. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Aparecida Cruz, que dirigirá o nosso pensamento na noite de hoje em torno do Livro dos Médiuns. E durante os passes, também te pedimos que envolva o nosso companheiro Ricardo, que falará do Evangelho do Cristo às nossas mentes e aos nossos corações. Sempre, Senhor, na certeza do teu amparo e do teu amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, dos nossos guias espirituais, da espiritualidade amiga da nossa casa, mas, sobretudo, em teu nome, Senhor, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros, nós estamos dando continuidade ao Livro dos Médiuns, no capítulo 16, que fala sobre os médiuns especiais. E os itens na noite de hoje a ser estudados serão os itens 195 e 196. Leremos apenas o item 195 e o subitem do item 196, que nos fala o item 195, segundo as qualidades morais do médium. Nós a mencionamos sumariamente para recordar e completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante em capítulos especiais. Influência moral dos médiuns, obsessão, identidade dos espíritos e outros, para os quais pedimos uma atenção especial. Aí veremos a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações, e quais são e os que podem, com razão, ser considerados médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Item 196. Médiuns imperfeitos. Subitem 1. Médiuns obsidiados. Os que não podem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas não se enganam. 2. Médiuns fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e que se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Então agora a gente passa a palavra à nossa irmã Aparecida Cruz, a envolvendo em vibrações de amor e de carinho. Boa noite a todos. Que nós possamos, com o pensamento elevado, sintonizando com essa espiritualidade amiga que está aqui a nos sustentar, a nos envolver,
Especificamente hoje, segunda-feira, o patrono dessa reunião do Livro dos Médiuns é o querido companheiro pesquisador da ciência espírita, Ernesto Bozano, que, tendo pesquisado como cientista os fatos mediúnicos, vinha se tornar espírita e escrever muitos livros que aclararam o entendimento das pessoas em torno de fenômenos mediúnicos, trazendo a revelação dos espíritos em torno daqueles fenômenos. E a direção da casa anterior, não é, com o nosso altivo, trouxe essa homenagem a esse espírito, colocando como Ernesto Bozano patrono dessa reunião e patrono do encontro do Livro dos Médiuns. E é ele que está nos sustentando nesse momento, aqueles que trabalham junto a ele. Essa parte do Livro dos Médiuns, o item 195, quando vai tratar das qualidades morais do médium, o nosso querido Allan Kardec deixa claro que não vai colocar aqui ainda as questões com relação à influência moral, que ele vai tratar nas questões adiante, que é a influência moral do médium. Nós vamos citar alguns itens lá da influência moral dos médiuns, a obsessão, a identidade dos espíritos e outros. Ele vem dizendo, para os quais pedimos uma atenção especial, daqueles que estão lendo, não é o texto. E a gente vai dar uma parada aqui, antes de entrar no item 196, para refletirmos. Às vezes, nós que estamos começando a frequentar a casa espírita, e essa reunião de segunda-feira, às vezes passamos pelo atendimento fraterno, ou através do receituário mediúnico, nos é indicado a vir à reunião de segunda-feira, porque ou pelo atendimento fraterno, pelas experiências pessoais que estamos passando e colocamos para aquele que nos atendeu, através desse serviço que a casa presta a todos nós, que é o atendimento fraterno, fechou-se que poderia ser mediunidade. E geralmente, quando fica a dúvida naquele que nos está atendendo, se solicita a orientação mediúnica. E muitas vezes os próprios espíritos nos solicitam, já que estamos iniciando, ainda começando, que venhamos assistir a essa reunião pública de segunda-feira, porque vamos a pouco e pouco adentrando nesse universo, através da revelação dos espíritos, que é a mediunidade, que é um universo. Segundo os espíritos, não existe um médium igual ao outro. Segundo os espíritos, nós às vezes começamos com determinada sensibilidade, com determinada qualidade mediúnica, mas com o tempo ela vai se ampliando, conforme as nossas necessidades espirituais, ou do meio qual frequentamos. E outra informação muito importante que a doutrina espírita trouxe para todos nós, não é? E que muitos de nós, por não estudarmos mais profundamente, não entendemos muito bem. Mas quando passamos a estudar mais profundamente a doutrina e tomamos, né, aquele amor pelo estudo, pela compreensão do processo mediúnico, se torna bem mais fácil. É que todos nós somos médiuns. Todo mundo é médium. E vamos lá na questão 159 do Livro dos Espíritos, que nós que estudamos conhecemos a mão cheia, né? Constantemente estamos lá revendo essas questões, da influência moral dos médiuns também. E Kardec vai nos dizer que toda criatura tem, no grau qualquer, alguma forma de percepção desse mundo espiritual. Todos nós temos. E lá no Livro dos Espíritos, que são umas perguntas belíssimas, eu não vou saber dizer exatamente quais são as questões, mas lá no índice, na segunda parte, quando nós procurarmos lá as questões que falam sobre os espíritos protetores, anjos guardiães, espíritos familiares, há uma questão específica em que vai ser respondida pelo Espírito São Luís e Santo Agostinho, onde eles vão nos dizendo que nós não temêssemos entrar em comunicação, não tivéssemos a menor dúvida o quanto é importante, necessário, estarmos em constante contato com os nossos benfeitores espirituais. O que nós, quando passávamos lá pelos bancos católicos, aprendemos como anjo guardião, que para nós usamos a nomenclatura do espírito protetor, mas que é a mesma função, não é? Então ele sabe muito bem, ele conhece muito bem as nossas necessidades, ele sabe o que precisamos e ele, acima de tudo, conhece o nosso planejamento reencarnatório, que é algo que vamos aprender também através da doutrina espírita, que existe um planejamento reencarnatório. Escolhemos as nossas necessidades, precisamos da mediunidade. E também é a doutrina espírita que vai trazer para nós essa visão da mediunidade que até então nem a ciência material, nem a filosofia e nenhuma outra ideologia religiosa
revela para nós, explica para nós de forma tão detalhada, tão transparente o que é a mediunidade. E vamos aprender através da revelação espírita, com a codificação espírita, com a edição do Livro dos Médiuns. Os espíritos vão ser claros, a mediunidade é para progresso. Lá no Evangelho vamos encontrar uma frase, é uma mensagem dos espíritos, se eu não me engano, não sei se é Paulo Apóstolo, se alguém puder me ajudar. Quando diz assim, né, a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercida. Mediunidade é coisa santa, e santamente deve ser exercida. Então, assim como a nossa inteligência, assim como a nossa capacidade para as artes, a capacidade para a área das ciências exatas, para a intelectualidade, que são talentos que nós fomos conquistando através de diversas existências, assim também a mediunidade. É uma das faculdades, uma das potencialidades da alma que nos é dado como recurso para a gente progredir mais depressa. Certo? Independente da qualidade, da especificidade da mediunidade. O objetivo é compreendermos, é para eu progredir. Tem que colocar isso dentro do meu coração. E ainda que eu passe por situações angustiantes, angustiosas, que conforme é a nossa necessidade espiritual, nós vamos vir com a faculdade específica, com todo o implemento, né, neural, sistema nervoso, todo específico daquela especificidade mediúnica. Então vamos precisar trabalhar, entender a mediunidade em primeiro lugar, daí a necessidade do estudo, do aprofundamento do estudo, a importância fundamental desse aprofundamento, para melhor entendermos o que é isso, o que é a mediunidade, por que eu estou passando por isso, mas que dificuldade, que luta é essa, e como o nosso querido Joaquim e outros companheiros chegam aqui. Chegamos à casa espírita achando que vamos tirar a mediunidade. Isso não existe. Não existe o tirar a mediunidade, porque, visto que é um implemento, é uma condição, como os espíritos revelam, orgânica, está no nosso organismo físico. Então, a presença à casa espírita, nós vamos depois tentar debulhar isso, o nosso tempo permitindo, a casa espírita, vamos aprender dentro da casa espírita como trabalhar a mediunidade. Trabalhar e dar mais qualidade, mas tirar não, justo o contrário. Conforme nós vamos aprendendo, estudando, os espíritos vão vendo a nossa participação, a nossa seriedade, justo o contrário, ela vai se ampliando com o tempo, certo? E outra coisa que achamos interessante também conversar, isso não está em livros, isso é a experiência do nosso altivo, que falava muito conosco, mas algo que ele estava, não está em livros isso. Ele usava para a gente uma expressão, quando queria falar muito em torno de mediunidade, sobre a personalidade mediúnica. O que é isso, personalidade mediúnica? Isso está um pouquinho também nessa questão que falamos dos anjos guardiães, quando o Espírito vem dizendo que a gente, nessa relação com o anjo guardião, na oração que façamos, nas preces que façamos, tanto pela manhã ou ao anoitecer, e conforme vamos percebendo o retorno dessas preces, percebendo as intuições que esses espíritos vão passando, nós vamos nos tornando médium, apurando a nossa intuição, a nossa inspiração, que é uma faculdade mediúnica, que segundo Kardec é a mediunidade do futuro. Então vamos lá, o que é personalidade mediúnica? O nosso altivo dizia para a gente assim, para que nós observássemos as nossas posturas diante da vida. Porque conforme as nossas posturas diante da vida, nós vamos levar esse comportamento para o processo mediúnico. E às vezes, certas coisas que ainda temos em nosso caráter, na nossa personalidade, viria a prejudicar o bom entendimento em torno da mediunidade, a boa compreensão do trabalho mediúnico em si, o bom relacionamento com o próprio mundo espiritual, conforme a nossa personalidade, certo? E também a nossa própria dificuldade no relacionamento com outras pessoas. E para trabalharmos mediunicamente, vamos ter que lidar com uma coordenação de trabalho, processos de relações interpessoais, vamos ter que lidar com companheiros que passam com experiências que parecem ser quase semelhantes à nossa, mas não tanto. Porque a mediunidade é una com cada um. Cada um tem a sua faculdade própria. Cada um vai ter, digamos, vários médios de incorporação. Mas em um universo de 150 médios de incorporação, cada um vai ter a sua maneira própria, a sua forma própria de receber os espíritos.
Uns vão perceber mais pelo pensamento, outros vão perceber mais pelo sentimento. E vamos ver lá em André Luiz, em algumas citações, principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele vai comparar duas médiuns, Eugênia e Celina, nas suas percepções, duas médiuns disciplinadas, duas médiuns com bastante sentimento, desejo de acertar, produtivas, eram médios produtivos, estudamos semana passada com a nossa querida Lúcia Ventura, sobre os médios produtivos, mas cada uma com uma especificidade. Dentro do seu trabalho, um sentimento dentro do trabalho. Então, a nossa personalidade muito interfere no trabalho mediúnico. Daí, então, que a necessidade de estudarmos a influência moral dos médiuns, não é? E a gente vai agora caçar alguns detalhes da influência moral do médium, para depois entrarmos propriamente no texto sobre as qualidades mediúnicas que não ajudam. Porque vamos exaltar primeiro o positivo, para a gente perceber o quanto fica a desejar que não é necessário na mediunidade, não é? Que não é necessário. E ele vem dizendo assim na questão 226. E a gente recomenda, quem tiver o livro dos médiuns, vão dar uma olhadinha em casa. Em todo ponto, não é? Todo o item 20, a capítulo 20, influência moral do médium, questões diversas e dissertação do espírito sobre a influência moral. Na primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos assim: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Ou seja, quanto mais ele melhora moralmente, mais acentuada fica a mediunidade? Ou ao contrário, quanto menos ele, ninguém volta atrás, sabemos disso, né? Em doutrina espírita aprendemos que não existe retrocesso no progresso. Mas se ele não consegue ver a mediunidade, o grande papel da mediunidade na sua vida, se ele não consegue perceber que a mediunidade é um dom que ele mesmo precisou como espírito para progredir. E Deus permitiu, a lei permitiu, que ele tivesse essa mediunidade, que ele tivesse esse processo mediúnico. Se ele não entender isso e ficar estacionado, a mediunidade também vai diminuir, vai sumir com o tempo. Tanto é que lá no capítulo do Evangelho, não lembro bem qual é o capítulo, estou meio difícil de lembrar os itens do Evangelho. Vai falar sobre aquele que pensa que tem, né? Aquele que muito pensa ter, mais vai ser dado. Mas aquele que pensa ter alguma coisa, mesmo que não tem, mesmo pouco que tem, vai ser tirado. E Kardec aproveita essa passagem do Evangelho para falar em torno da mediunidade, com relação à suspensão e perda da mediunidade. Então, veja bem, os espíritos respondem assim: não, a faculdade, propriamente dita, deve-se ao organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o seu uso, a prática da mediunidade, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Certo? Mais adiante. Sempre foi dito, é a segunda pergunta, sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque então não constitui privilégio dos homens de bem, e porque se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus. O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas, porque elas necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensar que Deus recusa os meios de salvação aos culpados, ele os multiplica sob os seus passos. Ele os coloca em suas mãos, como cabe a eles aproveitá-los, ponto. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doentes, como apóstolo? É uma pergunta. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar mais odiosa a sua traição. Então, vejamos bem, a faculdade mediúnica independe da condição moral. Há um planejamento, reencarnaremos com todo o implemento necessário para exercer a mediunidade de cura, psicografia, psicofonia, o que for a mediunidade que for, e vai depender do nós o uso. A gente vai agora para a questão quinta, quem quiser ler em casa depois. Ele pergunta assim: nas lições que são ditadas ao médium, de uma maneira geral, e sem aplicação pessoal, este não age como instrumento passivo para servir a instrução de outrem, ele mesmo recebe a comunicação, e se tem um fundamento moral, ele não deve tirar o proveito dessa comunicação? Os espíritos respondem que sim, esses avisos e conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas deve aproveitar sim, não é? Nós estamos resumindo aqui a ideia. E a frase que a gente acha mais importante nessa quinta questão, a resposta de São Luís, ele vem dizendo assim: não creas que a faculdade medianímica tenha sido dada apenas para corrigir uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade,
um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. E por isso que, quando damos instruções que devem ser proveitosas para a generalidade dos homens, nós nos servimos daqueles que possuem facilidades necessárias. Ele vai dizendo que com o tempo, no raciocínio que prossegue aqui, com o tempo, a mediunidade sendo divulgada, a importância da mediunidade sendo divulgada, no futuro teremos muito mais qualidade mediúnica e os espíritos bons não vão precisar se servir de médiuns com dificuldades para que as mensagens cheguem até ao seu destino, onde devam chegar. E uma coisa que a gente vai trabalhar, a questão da personalidade mediúnica. Então, os espíritos vêm deixar claro que a moral não tem a ver com a mediunidade, certo? Isso vai ficar claro para nós. O desenvolvimento moral só vai auxiliar para que a mediunidade venha transcorrer com a segurança, caminhar com segurança pela prática mediúnica. E voltando à questão da personalidade, observarmos o nosso dia a dia. Nós somos autoritários nas relações interpessoais? Eu sou muito autoritário? É uma coisa para eu me observar, o conhecimento de si mesmo. E vai ter um momento, tanto da página, que o nosso Herman mandou através do nosso altivo, quanto aqui nas questões que foram feitas sobre a influência moral do médium, os espíritos vão colocar. E também os pensamentos de Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A gente vai tentar trazer para vocês também, que a casa editou como Problema do Ser e do Destino, sem a dor. Não é? Nós precisamos muito estudar a nós mesmos, conhecer esses fatos, o nosso comportamento diante do outro, diante do próximo e diante das circunstâncias da vida. Das provas que chegam, das lutas que chegam, sejam elas para provar a nossa resistência, sejam ao contrário, momentos de alegria, não é, de prazer, momentos em que nós vamos assim estar lidando com algo que esperávamos muito, que vai trazer real alegria ao nosso coração. Real alegria com o filho, na relação familiar, seja como for. Como lidamos com isso tudo? Então, a questão do autoritarismo, a questão do personalismo. O que é o personalismo? Nós acharmos que só aquilo que nós produzimos, pensamos, escolhemos, é o melhor. Nós temos ainda isso muito na gente. Temos em nós isso ainda. Isso dificulta muito do processo mediúnico, tanto o autoritarismo quanto o personalismo, muito dificultam. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se estivermos numa casa séria, de trabalhos sérios, os nossos trabalhos vão passar por avaliações. Aqui em nossa casa, todo o trabalho mediúnico tem uma avaliação. O trabalho de tratamento espiritual da quarta, o trabalho de atendimento espiritual da sexta-feira, onde conversamos com os espíritos na mesa mediúnica. Diversos trabalhos passamos por avaliação. E é aconselhado constantemente aos grupos que participam desses trabalhos, a avaliação com bastante transparência, com bastante sentimento, com desejo sincero de acertar, certo? E o que se pede na avaliação? Como foi a produção mediúnica daquele dia? No trabalho do atendimento espiritual, no trabalho do tratamento espiritual. Então, se eu já trago do meu comportamento lá de fora a questão do autoritarismo, não vou aceitar certos conselhos. Eu posso até não abrir a boca na avaliação, mas posso sair com o pensamento assim, isso é a visão dele, não é a visão do grupo. A questão do personalismo, de eu achar que só eu sei fazer a coisa melhor. Eu vou começar a observar, estou lá incorporando o espírito, na mesa mediúnica. Sou médium de incorporação, digamos assim, ou da psicofonia. E, de repente, eu observo que o outro companheiro está falando excessivamente, a sua mediunidade é muito barulhenta. Eu estou ali para receber o espírito ou para ficar observando o trabalho dos outros? Então, quando eu tenho um personalismo muito forte, eu começo a fazer comparações. Eu necessito disso psicologicamente. De fazer comparações. Então, eu vou criar dificuldade no trabalho mediúnico. Em vez de eu estar ligada no espírito que está ali me ajudando, que eu estou ali ajudando a incorporar, digamos assim, sabe, aprendemos que no fundo a gente não ajuda ninguém, não é? Nós vamos ajudando um ou outro. E essa inter-relação tão bela com o mundo espiritual, nós somos um só, ora estamos no corpo, ora estamos fora do corpo, essa inter-relação é algo muito gratificante. Então nós vamos ver que nessa preocupação de observar se o médium de apoio está dando passe, como eu gosto de receber o passe, há uma série de senões que temos que observar. Há médiums que, pela sua mediunidade muito ostensiva, pela sua sensibilidade muito acentuada, conforme o médium que vai lhe dar passe, são detalhes de mediunidade que a gente vai aprender
no curso específico, e caso venhamos a precisar fazê-lo, iremos fazê-lo. Temos o COMP 2, onde nós vamos ser encaminhados conforme as necessidades mediúnicas para aquele módulo que vamos trabalhar de futuro. O trabalho do atendimento espiritual, ou do tratamento espiritual, ou até outros, a psicografia, a irradiação, há módulos específicos para esses trabalhos. E dentro desse pequeno curso que vamos fazendo, vamos observar conceitos do Livro dos Médiuns, de outros livros que ajudam, mas também experiências de médiuns mais experientes que passaram por outras, por diversas experiências do trabalho mediúnico que vão nos ajudar a perceber esse trabalho. Então vejamos bem, se eu não souber lidar com esse processo, eu vou trazer com o meu personalismo, com o meu autoritarismo, e também muitas vezes o contrário, há pessoas que não têm, por diversas dificuldades, pela sua própria personalidade, pelas suas experiências pessoais, não gostam muito de dividir o seu conhecimento, são fechadas em si mesmos. Também não ajudam muito. O nosso altivo falava muito com a gente assim, aqueles que são responsáveis pelos grupos, dos diversos grupos, que coordenam os seus grupos, não permitir, não é bem não permitir, mas evitar que numa avaliação o médium diga assim, foi tudo bem. Foi tudo bem, não tem nada a colocar não tem nada a declarar, foi tudo bem. O altivo dizer para a gente, esse médium não está ajudando, nem ele mesmo, ele não expõe a sua experiência pessoal, não divide com o outro a sua experiência pessoal, certo? E também não está ouvindo o outro. Quando ele fala tudo bem, parece que está querendo logo sair do trabalho, ir embora. Por que eu não vou colocar ali, olha, tive alguma dificuldade, em avaliação não se fala nem do paciente, nem do espírito que foi atendido na sexta-feira, nem do paciente que foi atendido na quarta-feira. Se fala da mediunidade em si, como foi o trabalho mediúnico, certo? Então, dentro disso, nós vamos trocando as experiências na avaliação. Repito, se eu for muito quieto, não querer dividir, não querer expor a minha experiência, ficar calado, vai do coordenador desse grupo ter a responsabilidade de estimular aquele médium a expor a sua experiência pessoal. Para que ele crie uma ideia de grupo, de equipe. Eu estou numa equipe e conforme eu divido a minha experiência, conforme eu narro a minha experiência, eu estou expondo as minhas dificuldades para o grupo, com desejo de acertar sincero, e estou ouvindo o outro das suas experiências pessoais também. Isso faz com que o grupo fique unido, se torne quase que uma família. Vira uma família. Porque cria-se um ambiente pacífico, se cria um ambiente, o desejo de acertar, e os espíritos, percebendo os sentimentos sinceros, vão investir cada vez mais naquelas pessoas, naqueles grupos. Daí, lá atrás, quando estivermos quase acabando o Livro dos Médiuns, Kardec vai falar das sociedades espíritas, da qualidade das reuniões espíritas. Podemos levar também para as reuniões mediúnicas. Então, é fundamental nós, antes de mergulharmos a cabeça num trabalho mediúnico, fazermos um estudo de nós mesmos. O que eu não devo levar para a minha atividade mediúnica, para o meu trabalho mediúnico, da minha personalidade, do meu modo de ser. Está claro isso? Geralmente a pessoa muito falante na vida pessoal, ela vai ser um médium muito falante na mesa mediúnica. Que o seu coordenador vai ter que, em alguns momentos, ter que travar a sua fala para que o espírito que está ali presente possa aproveitar alguma coisa daquele momento. Um médium muito quieto, muito tímido, geralmente na mesa mediúnica também fala pouco, é monossilábico, não ajudando aquele que tem a responsabilidade de aclarar as ideias daqueles espíritos, não é? Que eles estão presentes, a verbalizar a necessidade do espírito de forma clara, ao que o amigo que está ali na sua necessidade de espírito ser atendido com objetividade. Se ele for muito lacônico, falar pouco, vai dificultar o trabalho. E nesses estudos, não é? Nós vamos assim, vou trabalhar mediunicamente, já estou começando COMP, já estou treinando a sensibilidade no passe no salão, daqui a pouco eu vou lá para o módulo específico. E nesse processo, a casa de Leon Denis, com orientação do plano espiritual, nos dá um tempo, uma margem de tempo, para a gente ir refletindo em torno disso tudo. Para quando chegarmos lá no exercício mediúnico, estarmos não como médium perfeito, que ninguém é perfeito, vamos ter muitas dificuldades, e quando estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos ver questões
que Kardec faz aos espíritos, como é que pessoas muito seguras de si, pessoas boas, às vezes recebem espíritos que estão mistificando, sem que o próprio médium, de uma certa forma, perceba. Nós vamos ver isso. E os espíritos vão dizer, conheces bem essa pessoa? Conheces a fundo essa pessoa? Quem é essa pessoa? Para que a gente venha dizer por que a pessoa, para ser tão boa, está recebendo espíritos com tanta dificuldade. E ao final, os espíritos terminam, após um estudo, colocando para a gente assim, isso lá na influência moral do médium também, capítulo 20, quem quiser chegar lá, questão 200 e... esqueci, mas depois eu torno lá. Deixa eu ver rapidinho, para quem quiser chegar em casa e ler. Começa na questão 226, 226, lá no livro dos médiuns. Ele vai finalizar que mesmo os bons médios, de vez em quando, a espiritualidade permite que passe por determinadas provas para que ele faça uma autoavaliação. Certo? Imagine se a gente, com as nossas dificuldades ainda, de quem habita um planeta como a Terra, planeta de provas e expiações, pensássemos que fosse tudo certinho até o final, aquela estrada limpinha, aquele asfalto lisinho, aquela reta sem nenhum problema, que você vai direto. Mediunidade não é assim. Mediunidade não é assim. Como nada na vida de uma pessoa humana, no nosso nível evolutivo, é direitinho, fechadinho, retadinho 3x4. Não, nem mediunidade também não é. E a gente lembra aqui uma passagem de Chico Xavier, que está no livro 100 anos de mediunidade de Chico Xavier, do nosso Bacelli, Carlos Bacelli. Em dado momento lá da sua mediunidade, Chico percebe a presença de um espírito muito difícil. Muito difícil. Ele percebe pela sua sensibilidade que era um espírito bem trevoso, mau mesmo, não é? Ele entra em prece, silenciosamente. Sabemos que esses espíritos, por seu estado moral, eles não conseguem nem perceber, muitas vezes, que um encarnado, numa personalidade como Chico Xavier, como vimos bem com a nossa Lúcia Ventura semana passada, a sua mediunidade, eles não percebem, esses espíritos não percebem a elevação do pensamento de um próprio médium encarnado. Chico percebe a presença de Emmanuel, e Emmanuel diz a ele assim, permaneça calmo e pergunte para ele o que ele deseja, com todo respeito. Chico se concentra, olha para o espírito e diz, meu irmão, boa noite, o que você deseja? Que posso lhe ajudar? Você veio me ajudar? Você pode me ajudar? O espírito olha para ele, depois da última frase, você pode me ajudar? O espírito olha para ele, dá um sorriso e diz assim, Chico, com você não tem jeito mesmo. Ele se colocou na posição de precisar daquele espírito. Chico, com você não tem jeito mesmo. Foi um momento de prova para o Chico. Não podemos dizer que não. É claro que Emmanuel sabia que ele tinha condições, não é? Mas ele precisava provar para ele mesmo que ele podia passar por aquela situação. E entrando agora mais detalhadamente nos tipos, né, de médios imperfeitos, nós fizemos todo esse passeio na questão da perfeição moral para a gente melhor entender como não vale a pena ser esses médios que Kardec vai trazer aqui para a gente. Vamos passar rapidamente, certo? Médios obsediados, os que não podem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas não se enganam. Kardec coloca, mas não se enganam. Ou seja, ele sabe que está passando por um processo obsessivo. Então, aquele médium que vai ser assim, vai ter dificuldades no trabalho mediúnico, vai ter dificuldades, ele vai constantemente estar bem, daqui a pouco ele não está muito bem, vai assim, oscilar muito no processo mediúnico. E aqueles que estão à volta dele, nós estamos falando isso porque não sabemos se alguns de nós vamos estar, de repente, no trabalho mediúnico, e vamos tentar trazer para a vida prática também, o máximo possível, esse estudo aqui, que isso tem a ver com a nossa vida prática do dia a dia também. Ele sabendo disso, alguns deles às vezes, alguns dos espíritos que sabem, que são informados, percebem que estão passando por um processo obsessivo, às vezes eles tendem a desanimar. Mas se estão numa casa séria, se estão numa casa que faz a opção, como diz a página, né? O que estou fazendo na casa espírita? Estou com os homens ou estou com Cristo? Estou servindo ao Cristo? Essa casa vai ajudar esse médium. Vai sustentar esse médium, vai dar o apoio, todo o que ele precisa, no sentido, temos a irradiação, temos o atendimento fraterno, temos os passos curadores, que em momentos vão nos ajudar nos momentos mais difíceis, vai dar todo o apoio a esse médium para que ele prossiga, não desista, que bem ou mal está no trabalho. E essa casa funciona assim, bem ou mal estamos no trabalho. Aqueles que estão mais antigos na casa vão observar. É uma ideia da direção espiritual da casa, que a direção material abraça muito bem essa ideia,
de não se tirar ninguém do trabalho. Quando se percebe que alguém está começando a dar sintomas de não estar bem, se coloca alguém ao lado dela. Se coloca alguém ao lado dela, para ela prosseguir com ajuda, a não ser, claro, que a pessoa extrapole. A pessoa extrapole, existe o regimento interno, a casa existe o estatuto, que vai lidar, o DEMAP tem lá o seu regimento interno, que vai lidar com essas dificuldades. Esse médico vai ser chamado, não é? Vai ser para conversar. Se precisar, se for necessário, vai ser temporariamente afastado das suas atividades, caso seja necessário. Mas vejamos bem, isso lá depois que todas as possibilidades foram trabalhadas. E não houve nenhum comportamento que o médico tenha demonstrado de melhorar-se, de esforçar-se. Porque, mais do que vocês imaginam, há na casa companheiros no trabalho mediúnico, graças a Deus, mas com muitas dificuldades no campo da mediunidade. Passando por processos obsessivos, que trazem às vezes de outras existências, que estão no trabalho, não deixam de ter a oportunidade de trabalhar. Isso é cristão. Isso é cristão. Há um vídeo do nosso querido altivo, intitulado Técnicas de Desobsessão. Técnicas da Desobsessão. Está no YouTube, acessível a qualquer um. É só acessar Altivo Panfiro. Quem quiser pegar o nome direitinho, está aqui na placa, né, o nome dele, que é um nome italiano um pouco diferente. Coloca o nome dele e Técnicas de Desobsessão. Vai aparecer lá a palestra dele. E nessa palestra, há um momento que ele vem dizendo, como numa cidade como a nossa, no Rio de Janeiro, e hoje não por acaso nós abrimos no livro Aos Médios com Carinho, que é um livro editado aqui pela casa, do Lar de Tereza, e uma mensagem da nossa Ivone Pereira, do Amaral Pereira, e ela vem falando, não é, a ideia vai bem ao encontro do que o nosso altivo vem dizendo. Ela vai falar sobre a questão da dificuldade do médium que mora em grandes metrópoles, como a nossa, dificuldade da rotina agitada de uma grande metrópole, e o nosso altivo vem dizendo nessa fita, não é, nesse vídeo, nessa aula que ele dá lá no Maria Angélica, ele vem dizendo assim, como alguém que vive numa cidade como a nossa, não vai precisar de vez em quando de um medicamento para dormir, um medicamento para se acalmar, uma homeopatia, uma fórmula homeopática, para acalmar a sua ansiedade, a sua irritabilidade, as suas lutas pessoais. Qual médico vai precisar? Então isso não vai fazer com que o médico não deixe de trabalhar. Há casas espíritas que não aceitam trabalho mediúnico de médios com dificuldades psicológicas ou psiquiátricas. Isso vai, com todo carinho, com todo respeito a essas casas, isso vai muito da segurança que a direção vem a sentir na espiritualidade que está sustentando a casa. Dessa inter-relação, plano espiritual com plano físico, certo? E da confiança. Então, nessa casa, alguns médicos têm as suas dificuldades, mas estão no trabalho. Vão para a obra social, vão para hospitais aplicar o passe, vão fazer visita a pacientes que estão em suas lares, não podem vir aqui tomar o passe, vão lá visitar o presídio, vão exercendo seu trabalho, e todos eles passam claramente, para nós que convivemos com eles, o quanto esse trabalho os auxilia no equilíbrio. Porque fazer o bem está na lei. E quando eu luto, venço as minhas dificuldades, não resisto à necessidade de um medicamento, vou trabalhar com equilíbrio, certo? Facilitando as relações interpessoais, a própria relação com o mundo espiritual, e vou melhorando, criando mais e mais resistência a todos esses processos. Adiante. Médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e que se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Então, veja bem, ele começa a receber, geralmente, vamos lembrar que a época de Kardec, o que estava mais em voga era a psicografia. Era a psicografia, e dentro dessa, havia muitos médicos psicógrafos, haviam também psicofônico, mas era menor quantidade, e hoje em dia a maioria dos médiuns lidam mais com a psicofonia e incorporação do que a psicografia. Mas ainda assim, mesmo independente da qualidade mediúnica, da atividade mediúnica, podemos ser médiuns fascinados. E quem vai ter mais tendência a estar fascinado por espíritos enganadores que iludem sobre a natureza das suas comunicações que os médiuns estão recebendo? Quem vai geralmente ser alvo certo desses espíritos? Aqueles que têm a ilusão de terem uma personalidade muito importante, que o que eu faço está sempre certo, o outro sempre está errado. Por isso a necessidade de, antes de exercermos a mediunidade, fazermos uma análise pessoal, irmos construindo dentro de nós uma mudança sincera interior.
A gente sabe que não é fácil. Acabamos de assistir às 17 horas uma aula em torno dos livros de Joana de Ângeles, nosso querido Sérgio Breves, estava lá explicando para todos nós como o nosso cérebro funciona e como é realmente difícil mudar. Mas isso não deve ser desculpa, porque sempre que mostramos a espiritualidade, o desejo sincero de mudança, quando dissemos para nós mesmos, eu não quero mais agir dessa forma, toda a espiritualidade se move a nos auxiliar com pensamentos, com inspirações, com intuições, com circunstâncias que nos facilitem vencer essa dificuldade. Vamos cair na necessidade de nos habituarmos a agir o contrário daquela ação. Tem que se conquistar esse hábito, há de se conquistar esse hábito pela disciplina de se comportar como desejamos a conquistar, não é uma virtude. Se é o excesso de personalismo, se é o excesso de amor a mim mesmo, do que eu falo, do que eu sinto, do que eu percebo, é desconstruir esse processo e começar a construir o sentimento de que não é só a minha ideia que é importante, tem que ouvir o outro também. Então esse médico está fascinado, dificilmente ele vai se adequar a uma casa que constantemente faça avaliação. Tivemos aqui o Emanuel Cristiano, que é o médium do livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito Nora. Ele teve um seminário com ele aqui num domingo, que foi muito gratificante, trouxe a sua experiência mediúnica. Na sua casa ele coloca todos os médios que vão trabalhar na psicografia, eles não assinam como médiums, assinam o nome do espírito. Tem que dar sempre o nome do espírito. E essa mensagem vai passar por um grupo que vai avaliar a mensagem, e aquelas mensagens serão sendo avaliadas, algumas serão colocadas em livros ou não, utilizadas dentro da própria casa, outras não, conforme a avaliação daquela equipe. E o médium precisa estar atento e entender o bem que faz para ele próprio, alguém que não ele, analise a sua mediunidade, analise as suas mensagens. É muito importante isso. Médios subjugados, os que experimentam uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Geralmente, quando o médium quer acertar, essa fase é passageira. Repito, a gente vai tentar não ficar repetindo todas as vezes, que fique bem colocado no nosso coração. Nosso benfeitor espiritual, os benfeitores espirituais da casa, às quais nos colocamos como médium, nos afiliamos a essa casa, nos passamos a ser médiuns, não é? Trabalhadores dessa casa, a direção espiritual sempre vai trabalhar a nosso favor. Desde que mostremos para isso, demonstremos para todos eles esse desejo de vencer as dificuldades. Então nós vamos ter diversos espíritos bons a nosso favor. Então esse médium subjugado, quando o Kardec coloca aqui, com certeza não está num grupo sério, com certeza não está lutando ainda. E vamos lembrar que naquela época, quando o livro dos médiuns surge, haviam muitos grupos experimentando. Ele deixa bem claro nisso do livro dos médiuns, o quanto, na mediunidade, se não tiver o conhecimento, vai ter motivo de muito tropeço. E a subjugação, obsessão é um deles. Médiuns levianos, os que não levam a sério suas faculdades, que delas se servem apenas como divertimento ou coisas fúteis. E como vamos transpor isso para o nosso dia a dia? É quando a gente tem a sensibilidade, percebe a sensibilidade, e não dá o valor real a ela, e começamos a qualquer hora que nos solicite alguma informação, nós estamos passando a informação, sem nenhum critério. É uma forma de leviandade. Precisamos ter cuidado com a mediunidade. Não é nos dada para a gente conquistar, digamos assim, a alegria ou a amizade, ou conquistarmos assim, adeptos à nossa ideia por causa da nossa mediunidade. Então é leviandade, usar a mediunidade sem critério. Médios indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que recebem e nada modificam sua conduta e seus hábitos. Então ele tem a mediunidade, mas não está nem aí para a mediunidade, não quer entender, não quer compreender. E com certeza, se for um médium ostensivo, vai ter dificuldades lá no final da vida. Porque segundo os espíritos, quando viemos com um compromisso, e não exercitamos a mediunidade, chega um momento em que nós mesmos, como Kardec, o nosso querido Lerma colocou na página, que nós devemos reler em casa, com mais calma, com mais reflexão, há um momento que a nossa consciência nos cobra. Eu planejei reencarnar sobre essa ideia, sobre esse aspecto, de usar a mediunidade, de socorrer, de esclarecer, de atender, de aliviar através do passe, e não fiz. Então, lá no final da vida, a consciência vai cobrar. É quando muitas vezes vemos queridos amigos familiares entrando em processos psicológicos, psíquicos difíceis,
por não exercerem a mediunidade. E às vezes nem sabem por quê, não é? Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos a estar em relação com os espíritos superiores. Ele pensa que só recebe mensagem de espírito superior, é muita presunção mesmo, não é? Os médiuns orgulhosos, bem semelhantes ao presunçosos, os que se envaidecem das comunicações que recebem. Acreditam nada mais ter que aprender do espiritismo. E não tomam para si as lições que recebem. Então vejam bem, ele acha que não tem mais nada a aprender. E nós vamos aprender que a mediunidade é flexível. E conforme o tempo, repetimos aqui, que dissemos inicialmente, conforme os espíritos percebam a nossa seriedade diante do trabalho, eles vão ampliando as nossas possibilidades, as nossas percepções. Isso é até um processo natural da mediunidade. Estamos agindo correto? Estamos agindo sério? Essa mediunidade vai se ampliando, a percepção vai se ampliando, vamos atingindo outros graus, outras faculdades mediúnicas que não tínhamos, principalmente a sensibilidade, a intuição e a inspiração. Então o médium orgulhoso, ele se fecha dentro de uma proteção, não quer ler mais, e é um cuidado permanente, o estudo é um cuidado permanente. Quando Kardec vai tratar, lá no início do Livro dos Médiuns, sobre o método, ele vai falar sobre o espírito esclarecido. Espírito esclarecido é aquele que constantemente mantém as suas leituras, relê textos, tanto é que em nossa casa temos aprofundamento do Livro dos Espíritos, temos aprofundamento do Livro dos Médiuns, estudo das obras de André Luiz às terças-feiras, para estarmos constantemente no estudo. E a própria espiritualidade nos orienta, nos aconselha, a chegando lá em Obras Póstumas, que seria o último livro, né, o último livro dos cursos, digamos assim, retornarmos lá no que é o Espiritismo, para refazer todo o curso. E tendo tempo hábil para isso, estamos... É 8h30, né? Acho que na hora exata. Estamos encerrando o nosso estudo. E estamos constantemente revendo certos conceitos para juntos nos encontros, daí a caso oferecer milhares de encontros, milhares de temas. Vamos ter agora o congresso, com diversos assuntos que devemos escolher 2 unicamente, em que esses... Eu já pensei que tivesse cartaz ali. Esqueci que é a TV. São 6 temas que vamos escolher, bastante gratificantes. Vamos observar o folheto que está sendo colocado e vamos vir participar, vamos estudar, vamos ampliar a nossa área de conhecimento dentro daquela de maior interesse nosso. Porque o espírita, a doutrina espírita, quando nós mergulhamos, aprofundamos, cada vez mais temos necessidade de saber, de entender, de compreender. De compreender. Daí a necessidade de mantermos os estudos e, mantendo o estudo, manter uma sintonia com a espiritualidade superior. Médios suscetíveis, aqui não aceitam críticas, é uma variedade dos médios orgulhosos, coloca Kardec. Ofendem-se com as críticas de que suas comunicações podem ser objeto. Aborrecem-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para fazê-lo admirado e não para pedir um parecer. Quando aqueles que estão na área da psicologia, na área das relações humanas, e que entendem o quanto é necessário nós ouvirmos a opinião do outro, eu só me relaciono bem com o outro quando eu entendo que o outro tem todo o direito a expressar a sua opinião sobre as minhas atitudes, sobre o meu comportamento. Enquanto eu não for alguém que não tenha a noção de que é bom para mim ouvir o outro, independente de que julgamento eu faça em torno dele, porque é natural do ser humano, é natural no nosso comportamento, nós estereotiparmos as pessoas. Então, às vezes, por um comportamento, por uma ideologia, por uma postura em determinadas situações da vida, nós estereotipamos a pessoa e não queremos saber nem um pouco a opinião sobre aquela pessoa. Digamos, nós pensamos assim, fulano é dessa área de pensamento, não quero nem saber a opinião dele. Não é assim, não é assim. Quando entendemos realmente o papel da mediunidade, o nosso papel no progresso, o papel do grupo, da importância do grupo, nós vamos ouvir com muito bom ouvido a opinião de quem for. A opinião de quem for. Isso é crescimento. Há um comentário do Espírito Erasto em torno do término desse médium suscetível. O Erasto vem dizendo para a gente assim, deixai-vos pavonear noutro lugar e procurar ouvidos mais complacentes ou retirar-se para o isolamento. As reuniões que se privam da presença desses médiuns suscetíveis, não pedem grande coisa. É uma mensagem do Espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso.
E a gente vai terminar aqui com o nosso querido Denis, quando ele vai falar para a gente sobre a questão do pensamento. Nós sabemos o quanto o pensamento é importante para o médium, a qualidade do pensamento. A gente recomenda o capítulo 24 desse livro, O Problema do Ser e do Destino, que o nosso Leon Denis intitulou A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Ele vem dizendo logo no início, o pensamento é criador. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, companheiros, que a gente possa sair daqui, primeiro, o meu pensamento é tudo. Conforme a qualidade daquilo que eu nutro com meus pensamentos, a qualidade do que eu escolho para ouvir, para ver, a qualidade daquilo que eu me detenho é a qualidade do meu pensamento. E eu vou levar essa qualidade de pensamento para o trabalho mediúnico. Então, nós todos que temos, todos somos intuitivos. Então, há momentos da nossa vida, no trabalho profissional, na vida familiar, aqui dentro da casa espírita, que vamos ter palavras, pensamentos que vão vir à nossa cabeça, no momento de mais intenso, de uma relação um pouco crítica, no momento crítico da nossa vida pessoal, vai ter momentos em que muitas vezes vão vir ideias na nossa cabeça que muitas vezes não são nossas. Daí essa casa constantemente estimular ao culto no lar, geralmente quando passamos pelo atendimento fraterno, nós que fazemos os cursos, não é, para orientação do atendimento fraterno, passamos um grande período de observação, acompanhando um outro médium, temos lá o curso e somos orientados a colocar para aquele que está passando pelo atendimento o culto no lar, a importância do culto no lar. Quanto é importante estabelecermos o culto no lar, a oração diária, importantíssimo para os dias atuais, mantermos a ligação com o nosso benfeitor espiritual através da oração diária, da prece diária, lermos a página, meditarmos em torno da página e logo após a prece. E mantermos a prece, o pensamento, uma conversa com Deus, uma conversa com o nosso espírito protetor, até sentirmos o retorno em forma de bem-estar, em forma de tranquilidade psíquica, tranquilidade do coração, aí sim dormirmos. E ao sairmos do corpo, solicitarmos em nossa prece que estejamos em lugares de estudo, de trabalho, para darmos qualidade a esse pensamento, cada vez mais. Cada vez mais. Nós que temos família numerosa, nós que moramos com familiares que não concordam muito ainda com a nossa ideia, e que estão aí, se entregam muitas vezes à mídia, é um pouco difícil. Nós vamos ter que encontrar, não é, aquele cantinho nosso, seja o nosso quarto, seja o ambiente da casa, para ter o nosso momento de prece individual. É um espaço psíquico nosso, precisamos disso. Aqueles que não têm o cônjuge, né, até vai ser mais fácil, mas quem tem cônjuge é um pouco mais difícil. Ainda mais se não compartilhar das ideias, vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vamos criar nossa ambiência. Há nos livros de André Luiz exemplos belíssimos de cônjuges, ou seja, o esposo, seja a esposa, que consegue sobrepujar as dificuldades do cônjuge e mantém a ambiência no lar. Também tem isso, não é? E não deixarmos de manter o estudo e a prece. Para quando estamos lá no trabalho mediúnico, quando estivermos numa discussão, quando estivermos num momento crítico da nossa vida, sermos bons instrumentos através da intuição, da boa palavra, da palavra que pacifica, sermos pacificadores, sermos esclarecedores, sermos aquele ponto em que a pouco e pouco as pessoas vão percebendo que somos pontos de referência. Somos pontos de referência. E como diz Emmanuel em uma das suas páginas, ele diz assim, que a gente tem que ter muito cuidado quando percebemos que caímos, tivemos uma ideia equivocada, tivemos uma ação equivocada, não ficarmos muito tempo nisso não. Levanta, sacode a poeira, volta por cima, né, como diz a letra da música. Emmanuel diz para a gente, nós não sabemos quantas pessoas do mundo espiritual e do plano físico estão olhando para nós, estão olhando o nosso comportamento sem sabermos que somos espíritas. E se nós ficarmos muito naquela vou, não vou, como é que vou prosseguir, não vou prosseguir, a pessoa também vacila um pouquinho. Então levanta, vai embora, prossegue, porque a lei considera natural a queda em certos momentos. O problema é cairmos no mesmo erro várias vezes.
muitas vezes seguida. Então estamos ainda com aquele vício que precisamos trabalhar. Mas vamos adiante, porque Jesus deixou claro para nós, né? Cada um segundo as suas obras, brilha a vossa luz, e a ciência está comprovando como é que essa luz brilha. E vamos seguir o que a página nos diz, recomendamos a releitura da página que estamos levando para casa, vamos reler e entender o grande papel da mediunidade em nossas vidas, que sejamos instrumentos através da palavra, através do que vibramos, instrumentos de paz, de alegria, de esperança e de certezas num futuro melhor, porque é isso que a doutrina espírita veio nos trazer para todos os nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a nossa irmã Aparecida pelas reflexões em torno do estudo e o final também, que foi muito gratificante para todos nós, né? Relembrando o culto no lar, a presença desses amigos espirituais que sempre nos envolvem, nos impulsionam para frente e para o alto. Que Deus a abençoe, certamente a ouviremos mais vezes aqui. Agora a gente passa para a segunda parte dos nossos trabalhos, que consiste no passe. E durante os passos, o nosso irmão Ricardo vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, itens 1 a 3. Então, nós pediremos aos nossos irmãos para lerem o item 3 em suas residências, porque são itens bem longos. Então diz assim: Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que permanece à verdade, todo aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. É uma anotação de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aí Kardec, falando sobre a vida futura, vem nos esclarecendo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado sob um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Então agora a gente pede aos nossos irmãos médiuns que se posicionem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação do passe. Nossos irmãos que estão na assistência, não dá importância a essa movimentação que necessária se faz, mas vamos procurar lembrar daquilo que conseguimos captar da palestra que a nossa irmã Aparecida, do material de estudo que a nossa irmã querida Aparecidinha trouxe para nós, em torno da mediunidade, de sermos bons médiuns, de sermos fraternos, de sermos irmãos e sermos felizes com aquilo que Deus nos deu. Lembrando da oração, da meditação, vamos procurar ligar o nosso pensamento aos nossos guias que já estão aqui desde o princípio, para que possamos, nesse momento, estabelecer maior contato com o plano superior. Nossos irmãos que nos acompanham através da internet, também em suas residências, em seus lares, se coloquem de uma maneira confortável também na reflexão em torno do estudo que foi feito, em torno da leitura do Evangelho que teremos dentro em breve,
do comentário do nosso irmão, a fim de que possamos estreitar cada vez mais os nossos laços de fraternidade. Lembrando a todos que invisibilidade não quer dizer ausência. Os nossos guias estão presentes, façamos as nossas preces íntimas, os nossos pedidos, peçamos força, coragem para vencer as dificuldades que possam muitas vezes encontrar na nossa caminhada como espírito imortal. Agora vamos à prece. Querido amigo Jesus, eis que mais uma vez recorremos ao teu coração generoso para que nos abençoe essa noite. Abençoe, Senhor, ao momento do passe, mas sobretudo o momento do Evangelho, em que o nosso querido Ricardo trará para nós as reflexões dos seus estudos e certamente, apoiado e amparado pelo seu guia, trará mensagens de reconforto, de felicidade e de paz. Sendo assim, Senhor, te pedimos que abençoe a mão dos nossos irmãos médiuns. Abençoe a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Tranquilizando o nosso pensamento e pacificando o nosso coração, busquemos nesse momento o contato necessário com os nossos guias espirituais, mentalizando a figura do Mestre, para que este momento possa traduzir para cada um de nós paz, calma e tranquilidade. No texto sobre a vida futura, Kardec fala que a vida futura é a meta da humanidade. Mas também fala que esse objetivo, essa meta, a vida futura, é o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Essas duas frases nos traz uma certa interpretação, um certo pensamento, porque nós sabemos que a vida espiritual, ela é a verdadeira vida. A vida material é uma cópia do mundo espiritual. Uma cópia talvez até um pouco abaixo dos padrões. Mas segundo o Livro dos Espíritos, se o planeta deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria. Se o corpo físico de cada um de nós deixasse de existir, os espíritos continuariam. Então fica uma dúvida, mas por que a necessidade da vida material? Somos seres inteligentes do universo, conforme a pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Somos seres imortais. Somos espíritos, transitoriamente em um corpo de carne. E nessa transitoriedade experimentamos uma série de efeitos em que nos deixa um pouco de lado a condição ou a visualização, o pensamento na vida futura. Essas condições que na vida carnal se traduzem em orgulho, vaidade, talvez até numa certa posição social, em que frequentemente nos achamos até superiores aos outros. Então esses sentimentos, esses pensamentos, nos impedem de visualizar ou de até mesmo entender com certa propriedade a necessidade, o planejamento da vida futura. Ora, se somos imortais, se somos espíritos, retornaremos ao mundo espiritual. Um dia, devolveremos os nossos corpos à Mãe Terra. E nessa ocasião, todos nós voltaremos à pátria espiritual. E nesse momento, nessa ocasião, seremos os juízes de nós mesmos, assim como somos os arquitetos do nosso futuro. E nessa avaliação, poderemos pensar assim: puxa, deixei de fazer tal coisa, ou não fiz tal coisa como deveria ser feito. Essa avaliação todos nós passaremos. A literatura espírita nos dá esse exemplo
no livro Nosso Lar, a respeito do desencarne de André Luiz, médico, conceituado na época, mas que passa bons anos, um bom tempo, numa região difícil, umbral. Mas só depois em que ele dobra os seus joelhos, em que ele roga a Deus, pede a Deus a ajuda necessária, é que ele percebe o socorro ao seu lado. Também lembramos da trajetória de Jesus Gonçalves, esse grande espírito em que, sem nenhum pudor, nos conta a sua história como Alarico I, um bárbaro, Alarico II, cardeal da Inquisição, mas que só depois, numa reencarnação no Brasil, como Jesus Gonçalves, acometido de uma série de dificuldades físicas, é que ele dobra o seu joelho e pede a Deus a sua oportunidade. Então, caros irmãos, todos nós somos viajores desse grande planeta. Todos nós, um dia, retornaremos à pátria espiritual. Combatendo desde já essas chagas que os Espíritos nos falam, que as chagas da humanidade, o orgulho, a vaidade, a prepotência, enfim, todos esses sentimentos que não nos levará a lugar nenhum. Na dúvida, como superar essas dificuldades, já projetando a vida futura, e quando chegarmos ao plano espiritual, renderemos graças a Deus, graças a Jesus, pela grande oportunidade, mas também, nessa ocasião, já planejaremos as nossas futuras existências. Então, que este momento, aqui na casa de Leon Denis, possa trazer a cada um de nós a reflexão necessária para que o projeto futuro de cada um de nós seja de muita luz, de muita paz, como o Mestre nos acenou. Graças a Deus. Agora é agradecer uma vez mais. Então vamos nesse momento unir os nossos pensamentos, os nossos corações em torno da figura de Jesus e assim dizer: Mestre querido, uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade de estudo que tivemos na noite de hoje. Saímos daqui, da Casa Espírita, certamente amparados pelos nossos guias, mas que seja sempre o objeto de estudo que tivemos, para que seja a grande alavanca do nosso progresso espiritual e moral. Abençoa sempre, Senhor, o nosso propósito, abençoa a nossa Casa Espírita, abençoando, Senhor, ao mundo que habitamos. Que a Tua luz possa envolver a cada governante do nosso planeta Terra, para que as diretrizes do alto sejam plenamente realizadas. E assim, Senhor, viveremos um mundo em paz, mas que cada um possa fazer a sua parte. Em Teu nome, Jesus, em nome de Kardec, de Denis, dos nossos amigos espirituais da Casa Espírita Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite, uma boa semana. Vamos com Deus.